Olá, boa noite. Hoje nós teremos uma edição especial do nosso TVU Notícias. Nós não exibiremos a nossa edição ao vivo. Hoje temos mais uma edição do nosso quadro TVU Entrevista. Aqui trazemos discussões com especialistas, autoridades e representantes sobre temas de relevância no cenário local e nacional. Então começa agora o TVU Entrevista. E na nossa entrevista de hoje, vamos abordar a violência política de gênero. Em texto no site da Câmara dos Deputados, temos que a violência política de gênero pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. As mulheres podem sofrer violência quando concorrem, já eleitas e durante o mandato. E para conversar comigo sobre esse assunto, temos aqui a professora de Direito, Mariana de Siqueira. Seja muito bem-vinda, professora, à TVU. Muito obrigada pelo convite, é sempre motivo de muita alegria poder participar dos programas aqui da TVU para falar sobre temas que nós entendemos relevantes, como é o caso da violência política de gênero. Professora, eu já fiz uma introdução, mais ou menos do que se trata a violência política de gênero, mas para a gente entender melhor, eu queria que você definisse, o que é essa violência política de gênero. Então, hoje nós temos uma legislação dizendo que violência política de gênero é crime. No direito, portanto, é uma conduta criminosa que pode ser levada ao judiciário a partir de uma ação do Ministério Público. Na sua apresentação, você conceituou como qualquer ação que busque impossibilitar o exercício de direitos políticos de mulheres. E como é que são essas ações na prática que inviabilizam o exercício de direitos políticos de mulheres? Xingamentos, ameaças, agressões físicas, a gente pode chegar ao extremo de uma tentativa de homicídio ou homicídio propriamente. Então, são múltiplas formas de violências físicas, simbólicas, psicológicas, morais, que têm, por serem hostis e violentas, esse potencial de inibir uma mulher que é candidata ou que ocupa mandato eletivo de exercer os seus direitos políticos. Justamente por isso, por ser algo que viola a dignidade dessa mulher, o nosso sistema jurídico acabou reconhecendo recentemente como uma conduta criminosa que precisa ser enfrentada de forma efetiva. Professora Mariana, agora para a gente diferenciar, essa violência política de gênero, como a gente estava conversando antes, também se manifesta, os homens que são candidatos, por exemplo, eles recebem xingamentos. Mas é diferente de quando se trata de uma mulher, na política. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferenciação. Essa pergunta é fantástica, porque se tem algo que ainda é enfrentado assim, por esse reconhecimento da violência política de gênero, é o fato dela ser uma categoria específica, trocando em miúdos. As pessoas me dizem mais ou menos o seguinte, e dizem para quem fala sobre isso, onde quer que seja. Mas como assim falar de uma violência política especificamente direcionada às mulheres, se também os homens são xingados, O que é que ela tem de tão especial para ser uma categoria própria? E aí o que ela tem de especial é o recorte de gênero. O tipo de xingamento, a ameaça que é feita, a violência que é direcionada é completamente diferente. Quando vão xingar um homem na política, por exemplo, falam da má gestão, da má qualidade que ele possui como político. No caso da mulher, vão subalternizá-la com questões de ordem sexual, com questões ligadas à inferiorização da mulher na sociedade, ameaças de estupro, coisas ligadas ao corpo físico dela, como ela se apresenta. Quando a gente vê como essa violência acontece no dia a dia, muito rapidamente a gente percebe o recorte de gênero e que faz todo sentido ela ser uma categoria autônoma, porque é algo que é direcionado de forma sistemática e cotidiana contra mulheres na política realmente. E não é um fato isolado do Brasil, Faz parte da política mundial. A gente vê vários casos recentes, inclusive, na política internacional. E eu queria que você falasse agora como é que se manifesta, especialmente no Brasil, como é que se manifesta essa violência. A gente vê muito xingamentos, por exemplo, em redes sociais, de políticas que tiveram que fechar, por exemplo, suas páginas em redes sociais durante o período eleitoral por causa dessa violência. Isso, esse ponto que você mencionou de ser global é um fato. Inclusive, nós só tipificamos
tipificamos essa conduta e reconhecemos como crime a partir de uma diretriz internacional, teve todo um movimento global nesse sentido, e como é que ela ocorre, né? Muitas vezes um toque indesejado no corpo de uma mulher que é parlamentar, nós tivemos um caso muito famoso nesse sentido, né? Um parlamentar chegou e meio que encoxou, tocou o corpo físico dela, ameaças e xingamentos, ameaçar de morte, ameaçar de estupro, isso pode acontecer olhos nos olhos, olhando para aquela mulher que é política ou que é candidata e direcionar isso a ela, ou como você bem disse, nas redes sociais. E aí é muito importante pontuar a frequência com que isso acontece nas redes sociais, né? Como é cotidiano, às vezes sistemático, articulado, orquestrado realmente para intimidar. Tem uma pesquisa que foi feita que mostra que, em média, uma mulher política passa por 70 xingamentos diários só em uma rede social específica, que é o Twitter, né? Então, é muito grave mesmo que isso aconteça dessa forma. Então, temos os xingamentos, as ameaças, as agressões físicas, empurrões, puxa o cabelo, ameaça de morte, enfim, ameaça de morte é algo que é frequente, tanto de morte como de estupro, e talvez aquela violência que passe de uma forma mais, que é rotulada como sutil, né? Que são depreciações da figura feminina. Porque você não vai lavar uma trouxa de roupa ao invés de estar aí, e eu digo mais sutil porque não é uma agressão física, mas sem sombra de dúvidas, afeta a dignidade e a honra de quem recebe. E aí, como consequência, a gente tem o esvaziamento de mulheres, né, em cenários políticos, porque isso dificulta a entrada, a permanência e até o sucesso na carreira dessas mulheres, né? Porque você imagina você ter que lidar, além de todas as dificuldades que é lidar com a política, você ter que lidar com essa violência diretamente relacionada a você apenas por ser mulher, né? Isso, a política ainda é um espaço assim muito árido e difícil para a mulher. A gente está aqui a todo tempo, eu pelo menos, nos meus exemplos, verbalizando a situação da mulher que é candidata ou ocupa espaço no parlamento, mas muito antes disso, como mulher que é filiada a um partido, ela já passa por processos de hostilidades. Então, decidir se filiar, decidir se candidatar, participar de uma eleição, vencer, chegar a um mandato é sinônimo de enfrentar um caminho de muitas adversidades, com violências muito diretas e hostis e outras mais sutis. Todas essas categorias merecendo enfrentamento. E você mencionou como essa violência afasta a mulher da política, afasta. Inclusive nessas articulações internacionais que nos levaram a reconhecer o crime, um dos focos era, olha, essa conduta ela precisa ser enfrentada pelo sistema jurídico porque as mulheres relatam que a violência política de gênero as afasta da participação na política. Tem um monte de coisa que distancia a mulher dessa participação na política, mas a violência é uma delas. E digo mais, afasta porque ela é sim direcionada à candidata, a mulher que está no parlamento, mas muitas vezes vai passar do corpo físico dessa mulher e vai atingir o seu marido, os seus filhos, as suas filhas. Né? Então é muito comum que a mulher reporte, olha, eu fiquei apavorada porque fui agredida enquanto estava com minha bebê no colo. Fui agredida enquanto estava com minha filha pequena em um ambiente público. Então isso também faz com que a mulher sopese manter-se ali. É por isso que deve ser encarado como uma questão de Estado mesmo, né? Como um problema da democracia do país que não tem uma equidade de mulheres e homens ali nos espaços públicos de poder. Professora Mariana, você está à frente de um projeto, né, chamado Observatório da Violência de Gênero, é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse observatório, o que é que vocês, né, coletaram durante esse tempo, né, de trabalho. Então, o observatório, ele foi uma ideia nascida dentro de um projeto de pesquisa pré-existente, que estuda direito e mulheres, né, de forma geral. Como nós estávamos perto do período eleitoral e víamos essa articulação global de enfrentamento à violência política de gênero, decidimos estudar as eleições passadas, essas eleições de abrangência nacional. E ali aprendemos muito, para além do que já havíamos lido, com o fenômeno propriamente da violência política contra mulheres durante as eleições. Vimos que a categoria é muito direcionada para as candidatas, aferimos isso que transpõe o corpo da candidata e atinge a família, pudemos ver jornalistas sendo agredidas também, né, por serem mulheres e por trabalharem no período eleitoral. Então, nós catalogamos múltiplas formas de violência contra candidatas das mais diversas, contra as esposas dos candidatos, contra mulheres que sequer eram candidatas, mas outrora assumiram uma função política relevante. E para quem fez parte do observatório, foi, assim, muito importante ter tido essa dedicação específica a esse tema naquele recorte. E de tão importante, de tão marcante para a gente, nós decidimos fazer do projeto, que seria temporário, permanente. E ano que vem nós estamos aí com esse potencial de eleições municipais a serem estudadas. Muitos municípios nunca sequer tiveram uma vereadora,
uma prefeita, né? E mais uma vez iremos estudar esse fenômeno contra as mulheres, porque na medida em que a legislação persiste mais no tempo, ela é recente, né? Essa que criminaliza a conduta tem pouco mais de 2 anos. Na medida em que ela persiste no tempo e é mais conhecida, para nós do direito a gente consegue observar mais desdobramentos práticos, né? Então o projeto começou assim, pontual, tornou-se permanente, focado sim sempre nas eleições que são cíclicas, mas também na observação do fenômeno da violência contra mulheres em espaço de poder, sejam elas da política ou em outros espaços de poder, por exemplo, uma reitora, uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente acabou assim ampliando o horizonte, no sentido de observar como é que a sociedade lida com essa mulher que agora chega a um espaço que não foi construído para que ela ocupasse historicamente, né? E lida, infelizmente, a gente vê às vezes com desconforto e hostilidade. E visto que a violência política de gênero, ele é um crime, né? O que é que a gente tem hoje para tentar coibir esses casos? Bem, como é uma conduta criminalizada, né, a parlamentar, a mulher que participa da política, que acaba sendo vitimada por esse tipo de conduta, deve procurar o Ministério Público, que é o titular da ação. Tentando trocar em miúdos para quem não é da área jurídica, é quem tem a competência realmente para levar isso para o judiciário. Para além dessa busca do Ministério Público, eu acho sempre importante ter uma assessoria jurídica especializada, uma advocacia que possa ali no dia a dia, de forma muito contínua, estar lhe dando suporte para aferir se aquilo que você está vivendo de fato foi violência política de gênero ou não. E lhe ajudando a buscar esse caminho, que é o caminho do Ministério Público, das instituições. Isso a gente observa assim, como uma ação concreta, de curto prazo, para tentar reprimir a conduta, que é a violência política de gênero, mas o direito, em essência, não trabalha só com a repressão. A gente tem como diretriz do direito, sim, a repressão ao ilícito, mas a gente quer que, na verdade, ele sequer aconteça. Então, a gente precisa começar a falar mais e melhor, de forma recorrente. Então, até parabenizo aqui esse espaço que foi dado a esse tema, falar mais e melhor, de forma recorrente, sobre a existência dessa categoria de violência, para que ela passe a ser conhecida, para que as pessoas, no geral, não a pratiquem e para que a gente tem uma espécie de múltiplos observadores e fiscais da prática dessa violência e para que esses múltiplos observadores e fiscais possam reportar à instituição competente os casos de ilícito. A gente realmente precisa, em situações estruturantes, como é o caso dessa violência, de ações de curto, médio e longo prazo. E eu sou do direito, sou advogada, mas sou também há bastante tempo professora, não poderia jamais não mencionar aqui o papel da educação, de falarmos sobre essa categoria, de trabalharmos em cima dela e de conscientizarmos as pessoas que lugar de mulher onde a mulher quiser, inclusive na política, e que não é correto, muito pelo contrário, é criminoso direcionar uma violência política a uma mulher que é candidata ou que ocupa um mandato eletivo. A gente fala muito sobre incentivar mais as mulheres a participar da política, né? Essa questão da representatividade. E eu queria que você falasse agora as consequências de a gente ter pouca representatividade feminina, né, em cargos políticos. Porque isso tem reflexo em toda a sociedade, no nosso dia a dia, né? Por mais que a gente não consiga enxergar, porque tem menos mulheres do que homens, mas isso sim tem reflexos, né, no nosso trabalho, na nossa casa, influencia em uma série de questões. Isso, sem sombra de dúvidas. A pouca presença feminina no parlamento é um reflexo da má qualidade da nossa democracia. Então, se a gente está olhando um país e quer saber como é que está o nível democrático dele, um dos pontos é observar o parlamento e ver quão diverso e quão representativo das pessoas ele é. Então, se a gente olha para o parlamento e ele é majoritariamente masculino, branco, com recorte socioeconômico privilegiado, existe ali um problema democrático imenso a ser enfrentado e a ser superado. Então, o primeiro ponto de termos poucas mulheres no parlamento mostra que a nossa democracia passa por um problema de baixa maturidade e má qualidade. Ela precisa ser melhorada. Outro aspecto importantíssimo, várias pesquisas mostram que ter mais mulheres no parlamento é sinônimo de termos também mais legislações e políticas públicas pró-proteção dos direitos das mulheres. E não só das mulheres, das crianças, adolescentes e idosos, que são muitas vezes assuntos capturados por essas parlamentares e protagonizados por elas também nas suas atuações legislativas. Então, a pequena quantidade de mulheres no parlamento também se desdobra numa menor quantidade de projetos de lei e de políticas públicas que são direcionados aos direitos das mulheres.
Eu não sei se você acompanhou, se quem nos acompanha aqui teve a oportunidade de observar as discussões que aconteceram a respeito do tema da dignidade menstrual. Elas foram recentes, ali bem no contexto da pandemia, e eu fiquei muito perplexa de observar como para muitos homens era assim, paradoxal, que estranho, estão discutindo sobre absorvente, como assim que tem que ter política pública de dar absorvente, né? E eu sempre que via esse tipo de comentário pensava, nossa, talvez para quem não menstrue realmente seja muito distante imaginar o que significa menstruar e precisar do acesso não só ao absorvente, mas a um local higiênico para banho, para asseio durante esse período. É um tema muito pontual que ilustra, que exemplifica isso que eu estou mencionando aqui. Como é importante que a gente tenha essas mulheres com toda a sua diversidade, mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, quilombolas, ocupando espaço no parlamento e levando para aquele espaço, sim, pautas de mulheres, que a gente rotula dessa forma, mas tantos outros assuntos que elas têm total competência e habilidade para levantar como sendo assuntos de legislações e de políticas públicas. Professora Mariana de Siqueira, professora de Direito aqui da UFRN, eu agradeço muito a sua presença, né, para conversar sobre um tema tão relevante, tão atual, infelizmente ainda atual, que a gente tem muito a discutir, a falar sobre isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui na TVU. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço de fala, pela oportunidade. Como eu havia mencionado, esse é um tema que a gente precisa trabalhar mais e melhor, especialmente considerando que ciclicamente, de tempos em tempos, estamos aí com as eleições diante de nós e é importantíssimo na perspectiva da cidadania conhecer o assunto e não ser um agente reprodutor de violência, muito pelo contrário, ser alguém que colabora para um processo eleitoral e para uma democracia mais equitativa e mais isonômica. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. E o TVU Entrevista fica por aqui. Agradecemos novamente a professora Mariana de Siqueira pela participação. Então, para você, uma boa noite e até a próxima.